Nesta sexta-feira, dia 13, o governo da Itália afirmou que não sabe onde está a deputada bolsonarista Carla Zambelli, alvo de um mandado de prisão internacional. Já a Polícia Federal diz que sabe. Vamos entender melhor essa história com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. A Carla Zandiego, Carla where Sandiego. in the world is Pô, eu vou mudar Carla minha capa, Zandiego? cara. Carla Zandiego. Onde está Carla Zandiego? Eu vou ter que mudar essa capa, só que eu vou te mandar no privado depois. Manda, daí eu Mas peço pro nosso o querido Pup Pupi fazer. fazer. Não, tem que Manda, botar a manda carinha direto dele. no grupo. Manda direto no Eu vou mandar grupo. no grupo, tá? Eu vou pedir pra trocar o corte. Mas assim, as Carla Zambelli tá conseguindo atualizar mais notícias. Tá pau a pau com as notícias do Irã e de Israel, né? Cada hora sai uma coisa, né? Eu tô em contato com o Angelo Bonelli, que é o deputado italiano que tá pressionando pela extradição da Zambelli. Mas assim, tá ultra confuso, Sofia. A Polícia Federal sabe onde ela tá. O governo italiano diz que não, mas a inteligência italiana diz que sim. Então, qual que é a minha suposição? Eles sabem onde ela tá, só que tem gente dizendo querendo dizer que não sabe. Querendo deixar, não, deixa Giorgia aqui. Meloni, né? Vamos Giorgia lembrar. Meloni, deixa pra lá. É, a Itália, no momento, está sob um governo de extrema-direita, gente. Exatamente. Ela quer repetir o Alan dos Santos, quer ter o próprio Alan dos Santos no território dela. E assim, o Theo Cury dá uma nota na CNN Brasil dizendo o seguinte: Polícia Federal descobre localização de Carla Zambelli na Itália. Prazo de prisão depende das autoridades italianas, dizem fontes da operação. O paradeiro da deputada federal licenciada Carla Zambelli foi descoberto pela Polícia Federal e as autoridades italianas já identificaram seu endereço na Itália. Zambelli deixou o Brasil para evitar a execução da sua prisão após ser condenada pelo Supremo pelos crimes de falsidade ideológica e evasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Na semana passada, o nome da deputada licenciada foi incluído na difusão vermelha da Interpol, lista de procurados e foragidos internacionais. Desde então, as autoridades buscam seu endereço na Itália. Fontes da corporação avaliam que a prisão depende, neste momento, das autoridades italianas. Paralelamente, está em tramitação o pedido de extradição de Zambelli. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, entregou nesta quinta, dia 12, o pedido ao Farnesina, Ministério de Negócios Estrangeiros da Itália, equivalente ao Itamaraty brasileiro. Então essa é a situação da Zambelli. A Polícia Federal descobriu a localização dela. E aí tem uma outra matéria que eu acho importante trazer aqui para vocês, duas. Primeiro, o governo italiano diz que não sabe onde ela está. E aí tem até uma nota do deputado italiano a respeito disso, né? O governo italiano diz que a polícia não sabe onde está Zambelli nesta sexta. O governo da Itália afirmou que não sabe onde está a deputada bolsonarista Carla Zambelli do PL de São Paulo, alvo de mandado de prisão internacional. Em documento obtido pelo DCM, as autoridades italianas dizem que Zambelli segue foragida e que as buscas continuam em cooperação com o governo brasileiro. A nota também diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve o pedido de reconhecimento de cidadania italiana negado, enquanto seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos conseguiram obter cidadania entre 2023 e 2024. A extradição foi aprovada pela Interpol no mesmo dia 5 de junho, após ser publicada às 16h24, hora italiana, do mesmo dia, e finalmente foi disponibilizada aos escritórios centrais nacionais da Interpol, às 16h46. O intervalo de tempo entre a chegada da senhora Zambelli e a divulgação da notificação da Interpol não permitiu que as autoridades policiais da fronteira italiana prosseguissem com a prisão, uma vez que, no momento do controle, a pessoa não estava inserida no território nacional e as evidências disponíveis foram obtidas posteriormente. As investigações policiais realizadas e ainda em andamento não conseguiram até o momento localizar a senhora Zambelli. Mas aí é muito estranho o governo dizer isso e falar que os filhos do Bolsonaro conseguiram visto, ao mesmo tempo que a gente tem essa outra informação, que não é do DCM, mas eles reproduzem aqui da Malu Gaspar. A Itália diz onde está a Zambelli. A polícia italiana está buscando a bolsonarista Carla Zambelli na região de Vêneto, no norte da Itália, após a deputada federal licenciada ser condenada no Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão.
As informações são da colunista Malu Gaspar do Globo. Zambelli foi condenada devido à invasão hacker. A Itália aceitou a ordem da Interpol e também incluiu Zambelli em sua lista de procurados pela justiça. A deputada, que possui cidadania italiana, fugiu para o país com a intenção de escapar da prisão no Brasil. Com o cerco se fechando, ela já indicou por meio do seu advogado constituído por lá que pretende pedir para cumprir a sua pena na Itália. A informação sobre o paradeiro de Zambelli no Vêneto chegou às autoridades brasileiras por meio da inteligência italiana. A região no nordeste da Itália é a terra natal da família da deputada e tem como capital a cidade de Veneza. Veneza, a cidade daquele ex-colunista da Veja, Diogo Mainardi, das belezas italianas. Lá está Carla Zambelli esperando a decisão da justiça. Mas eu acho que, Sofia, isso é de propósito, tá? O governo diz uma coisa, a Zambelli, a inteligência diz outra. É para dar uma falsa sensação para ela que tá tudo bem, mas não tá, não. Eu acho que as coisas estão andando. A gente teve a informação também que a CNN obteve que a Polícia Federal queria prender ela quando ela chegou. Se tivesse a difusão vermelha da Interpol, eles teriam prendido a Zambelli no ato. Então ela teria aterrissado e já teria rolado a prisão. O clima tá tão ruim que o jornalista Leonardo Sakamoto no UOL diz que ela não vai se livrar de uma cassação, tá, gente? Ele diz aqui nesse short vídeo para mostrar para vocês. Vamos ver juntos aqui. Postar, na verdade, eu diria que a deputada Carla Zambelli vai ser cassada. Né? O que aconteceu é o seguinte: a deputada Carla Zambelli ela perdeu muito do apoio que ela tinha no mandato anterior, depois de determinados comportamentos bizonhos que ela teve, né, ainda no final do governo Jair Bolsonaro. O principal deles foi ela ter saído pelas ruas do rico bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, com uma arma em punho apontada para uma pessoa, um homem, com a qual ela tinha discutido política. Ele estava defendendo o Lula, defendia o Bolsonaro, ela saiu, ele discutiu com ela saiu de arma em punho, houve tiro, não estou falando dela, mas houve tiro de pessoas que estavam com ela, e isso no dia anterior à votação do segundo turno, o que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro diz que ajudou a reduzir a votação que ele teve e prejudicou a sua reeleição. Então, desde então, uma parte do bolsonarismo, ele está, na verdade, hashtag chateado com a Carla Zambelli, dá para ela uma parte da responsabilidade por isso, tanto quanto dá também para o próprio Roberto Jefferson, que atirou na Polícia Federal também durante o segundo turno das eleições, ele que era um dos bolsonaristas mais ferrenhos, né? Então é isso, gente. Acho que ela vai terminar a caçada. Tem algumas informações que estão sendo obtidas. Assim, a Carla Zambelli é um poço sem fundo de escândalos. O Vinícius Segala, que vocês viram no outro corte aqui do Meteoro, na reportagem do UOL, mostrou no DCM que a Zambelli paga a esposa do ex-assessor, que foi ela com o Delgatti. Onde foram parar os Pix? Meu Deus. É um poço sem fundo, cara. É um negócio assim que não para. O que diz o Vina na matéria dele aqui? O gabinete da deputada federal Carla Zambelli, fugitiva da justiça brasileira com mandado de prisão decretado, transferiu de outubro do ano passado até maio deste ano, mês passado, tá, Sofia? Um total de 125 mil a uma empresa de comunicação fundada em 2023 pela esposa do ex-assessor Jean Hernani Guimarães Vilela. Quem estava olhando essa história do Jean Hernani, se eu não me engano, era o meu amigo Carlito Neto, do historiador. Ele, inclusive, localizou uma empresa que estava no Sergipe, ligado à comunicação da Carla, que foi exonerado do cargo em agosto do ano passado, após ser alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal e de quebra de sigilo bancário e telefônico. O motivo foi Hernani, segundo policiais federais, o homem responsável por pagar e negociar com o hacker Walter Delgatti, contratado pela parlamentar para inserir o mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Dias após a operação policial, Zambelli exonerou o então assessor, tentando desvencilhar-se, pelo menos publicamente, daquele que desembolsou o dinheiro e contratou o serviço de Delgatti, em nome do gabinete da congressista. Só o que Zambelli evitou tornar público foi o fato de que, um mês após mandar embora o assessor investigado, já estava contratando
a empresa de sua esposa, fundada havia pouco mais de um ano, para ser a principal agência de comunicação e gerenciamento de redes sociais da bolsonarista. O disfarce para continuar pagando seu assessor investigado pela PF por relação com o hacker de Araraquara, sem levantar suspeitas, não foi uma das mais brilhantes, mas é uma das marcas das estratégias de Zambelli. Não apenas porque Mônica Romina Santos de Souza, esposa de Jean Hernani, é a única proprietária da jovem empresa contratada pela deputada, mas porque a firma da que a cônjuge fundou e preside tem o nome do marido, a Hernani Filmes e Marketing Digital LTDA. Uma cara de pau gigante, hein, Sofia? Cara, Ninguém esconde nada. não, ninguém esconde nada. E assim, o que mais me impressiona na Carla Zambelli é ela achar que vai conseguir ser tratada da mesma maneira que os outros bolsonaristas. Ela nunca será tratada da mesma maneira que os outros bolsonaristas, e tem várias razões diferentes para isso. A primeira e principal delas é: ela é mulher. O bolsonarismo é um movimento misógino. Então, assim, o simples fato dela ser mulher já é algo que vai fazer com que tratem ela de uma forma diferente. Agora, o outro ponto é o crime do qual ela está sendo acusada, e no caso que ela já foi condenada, né? Não é nem sendo acusada, já foi condenada, é diferente, sabe? Ela achou que ia dar uma de Alan dos Santos ou de Eduardo Bolsonaro. O Alan dos Santos é um tipo de crime que ele cometeu, de notícias falsas, ataques à democracia, etc., que, dependendo da interpretação que você faz aí da ideia de liberdade de expressão, pode ser considerado crime de opinião, crime de pensamento, num país com uma distorção do que é essa liberdade, como os Estados Unidos. O dela não. O que ela estava fazendo é participar de um ataque hacker, que isso praticamente qualquer país que você for vai ser considerado crime. Não adianta achar que vai ser tratado da mesma maneira que o Alan dos Santos. Enquadraram só como você falou, Sofia, um ataque hacker. Eu acho que tinha que estar de alguma forma associado ao crime de golpe de Estado. Ela não tinha que tomar 10 anos, ela tinha que tomar 40. Eu também acho. Daí você pega outra questão aí, o Eduardo Bolsonaro. Ela não vai ser tratada como Eduardo Bolsonaro, primeiro que ela não é filha do Bolsonaro, mas segundo porque ela não tem as big techs atrás dela. O Eduardo Bolsonaro, ele tá sendo uma narrativa útil para as big techs. É o jeito que Rumble, Trump Media Group encontraram de atacar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro sem dizer que estão atacando o Supremo Tribunal Brasileiro. Apoia aquele maluquinho ali, sabe? Ela não tá com isso. Então, Zambelli, você não vai ser tratada como Alan dos Santos, como Eduardo Bolsonaro, como Oswaldo Eustáquio, como Léo Índio, todo esse pessoal que... Aí, não, você vai ser queimada. Você vai ser queimada. Então, se você acha que... Ah, não, eu tô aqui na Itália, eu vou viver essa vida de fugitiva, denunciar o que está acontecendo do lado fora do país, a primeira chance que tiverem de te entregar, vão te entregar. Sim. E eu acho ainda que vão entregar ela, ainda achando assim, pô, mas ela só tomou 10 anos, ela nem tá na investigação do crime de golpe de Estado. Ainda vão falar que ela tá sofrendo pouco. E ela vai ser esquecida pela história. Ela vai acontecer aquilo que a Joyce Hasselman falou, Carla, desculpa, você é burra. Se era uma hora para ela pular fora do navio, era antes da eleição de 22. Já foi. Foi tarde demais. Ela tá presa. Se não for presa, no mínimo caçada. Sim. E daí ela vai tentar viver de Pix e vai ter os Bolsonaro sabotando ela porque querem os Pix pra eles e não pra ela. Pelo menos será um entretenimento garantido. Deixa eu fazer a capa nova aqui com o Pulp. Carmen de San Diego. Ficamos por aqui então, Pedro? Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.